Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook e hoje vamos estar falando desse modelo da Acer, que é o R74N. Hoje é 19 de outubro de 2024 e ele está custando R$ 2.949,99 aqui na nossa loja do influenciador Magalu. Vamos começar analisando a estrutura física desse notebook. Logo de cara a gente pode ver que é um notebook bem atraente, ele é bastante bonito, só que podemos aqui avistar que as bordas são bem largas. Para algumas pessoas isso pode ser ponto negativo, para mim não é. Eu considero bordas largas, apesar de ficarem um pouco feias, uma proteção adicional ali para sua tela. Isso vai proteger mais seu notebook e ele vai acabar durando mais. Então eu vejo até um benefício de certa forma. Aqui podemos ver, pessoal, que é uma borda interessante, né? Até aqui em cima, pode ter aqui de 1 a 2 centímetros e podemos encontrar o webcam e microfone. Só lembrando, o webcam e microfone de notebook geralmente não tem uma qualidade tão boa. Se você é uma pessoa que está constantemente em chamadas de vídeo, está constantemente em ligações, precisa de qualidade, o ideal para você seria uma webcam externa. Nas bordas do notebook podemos encontrar aqui protetores de fechamento, né, para o notebook não bater a tela diretamente aqui com força, caso você feche sem querer com bastante força. Isso vai trazer uma proteção extra aí na hora de fechar. Outra coisa interessante, pessoal, essa webcam ela não tem proteção de privacidade, a gente não consegue ver nada aqui que vá proteger a privacidade dela, então pode ser interessante você ter um adesivo, alguma coisa para cobrir o webcam, né? A gente nunca sabe se a gente pode ser hackeado. As bordas laterais desse notebook são até bonitos, como você pode ver, o fato de ser larga não está impactando visualmente aqui nesse sentido. Aqui embaixo tem a logomarca da Acer e podemos ver também a dobradiça contínua ou inteiriça, como você preferir chamar. Ela vai de uma ponta a outra do notebook e traz uma proteção maior, ela é bem mais durável. É um notebook que vai durar mais na sua mão, mesmo você tendo que abrir e fechar ele todos os dias. É uma dobradiça que costuma ser mais resistente e dura mais do que aquelas dobradiças de canto que só ficam nas laterais. Aqui podemos ver o teclado e juntamente com ele um belo desnível, né? Ele fica bem mais abaixo do que a base do notebook. Isso ajuda demais a digitação no dia a dia, você consegue apoiar o seu pulso na base e digitar de maneira mais confortável. Aqui temos o touchpad padrão, né? Nada de novo para falar aqui, já a gente fala um pouco melhor sobre o teclado, tá? E aqui nós não temos nenhum desnível para facilitar a abertura dessa tela, o que é um ponto bem negativo, para falar a verdade, né? Por quê? O fato de não ter nada que facilite ali vai acabar que você perca tempo tentando achar ali, tentando colocar o dedo para puxar para abrir a tela. Ou seja, é algo meio chato durante o uso no dia a dia. E estruturalmente esse notebook aqui ele tem alguns defeitinhos assim, você pode estar vendo. Bom, a gente já finalizou de falar aqui essa parte, vamos passar aqui para a próxima imagem, que é a imagem do nosso teclado. Olha só que beleza, hein? Podemos ver o teclado de cima, onde temos diversas teclas multimídias. O botão cedilha aqui não aparece, mas ele chega na sua casa com a tecla cedilha. Ponto de interrogação já está no teclado para ajudar no dia a dia. Teclado numérico bem aqui, bem achatadinho, bem escondido, né? Às vezes nem é tão útil quando o teclado fica tão pequeno assim, mas tem um teclado numérico. Botão de ligar fica no próprio teclado, fique atento a isso para você não perder trabalho, perder algo importante, né? Quando você estiver digitando, sem querer você não acertar esse botão e acabar suspendendo o computador ou aparecendo a notificação, né? Às vezes você nem perde seu trabalho. A maioria dos programas hoje em dia já salva quando você digita. Porém, você pode perder a sua linha de raciocínio, que é bem pior. Olha só o tamanho dessa tecla de Shift aqui, exagerada, hein? Ok? Bom, vamos falar sobre as portas desse notebook. Felizmente a gente tem aqui uma imagem bem interessante, né, que ela vai mostrar tudo que a gente precisa aqui. Nós temos aqui a entrada para o carregador, uma entrada RJ45 para você conectar um cabo de rede, para você conectar diretamente a um roteador. E assim você vai ter uma internet mais veloz, mais fluida, né, sem cair, etc. Sem cair no sentido de não ter nenhuma parede atrapalhando o sinal do Wi-Fi. Então via cabo ela fica mais fluida. E aí você tem essa porta para te ajudar no dia a dia. Em seguida temos, pessoal, uma saída HDMI que serve para você projetar a tela desse computador em algum dispositivo, pode ser em uma segunda tela, né, no outro monitor para usar duas telas ao mesmo tempo, em uma televisão, em um projetor como aquele ali que está ali atrás e etc. São muitas possibilidades com a porta HDMI. Depois temos duas portas USB 3.2, tá, para você conectar a qualquer dispositivo USB. Você pode estar conectando aí pendrive, teclado, mouse, webcam, ventilador, o que for USB você consegue conectar nessas portas, tanto para transferir arquivos e em alguns casos para carregar também, depende do dispositivo. Depois
temos uma porta USB Type-C 3.1. Essa porta aqui é bem interessante porque você pode usar ela para expandir as portas do seu computador. A USB não dá para fazer isso? Dá, mas a Type-C faz muito melhor, porque ela é mais ágil e ela consegue passar mais energia. Ou seja, é uma porta que você pode utilizar para aumentar mais uma porta USB, para conectar um dispositivo que já seja Type-C, né, como o iPhone, como o Samsung atual, e por aí vai. São várias possibilidades com a porta Type-C. Na outra lateral temos a Keystone Lock, que é uma espécie de cadeado para você prender o seu notebook a uma mesa. Supondo que você está na biblioteca da sua faculdade e você precisa ir ao banheiro, para você não ter que guardar o seu notebook no armário e não ter o risco de ninguém roubar, se você tiver um cadeado Keystone Lock consigo, que é até um pouco caro, não é muito barato, tá? Você pode prender ele em uma mesa. Dessa forma você vai para o banheiro, ele vai ficar preso lá, se alguém roubar vai acabar danificando o notebook, que é bem pior. Depois temos, pessoal, alguns LEDs para indicar se o notebook está ligado, se está carregando e etc. É legal eles ficarem aqui na lateral. E depois tem um USB 2.0, totalizando aqui 4 portas USB, sendo uma Type-C. Essa USB 2.0 é praticamente igual a 3.2. A diferença é que a 3.2 é mais veloz. A 2.0 também serve para você conectar a qualquer dispositivo USB padrão. Em seguida, uma saída combo, mista, uma porta de fone de ouvido, como você preferir chamar, para você conectar ali o fone, né? O fone com microfone, etc. Se você tem um fone de ouvido que tem duas entradas, aqui só tem uma, né? Então fica meio estranho. E acaba que só funciona a saída de áudio. Então você precisa ter... Então você tem que ter esse adaptador aqui, ó, para você poder utilizar o microfone e o fone ao mesmo tempo, tá? Bom, encerradas as portas, né? A gente pode até ter outras imagens aqui do notebook, etc. Então uma abertura um pouco maior aqui do que 90 graus, né? E essas outras fotinhas. Mas bora ver agora, pessoal, algo mais importante, que são as especificações técnicas. Não precisa fugir desse vídeo, vou falar de uma maneira que todo mundo possa entender. Vamos descer aqui, ó. Nessa tabela embaixo a gente tem as informações mais detalhadas. Vamos começar pela CPU, que é o mesmo processador. Algumas pessoas confundem CPU com aquelas caixas de computadores, mas não, CPU é o processador, é a unidade controladora, ok? O que nós temos aqui é um processador AMD é a marca dele, e a gente tem um Ryzen 7, que é o modelo desse processador, e o 5700U é o código do processador. A gente tem um modelo Ryzen 7 e a gente também tem o Ryzen 7 dividido em códigos, né? Esses códigos vão representar ali a função do processador, se ele é de baixo consumo, se ele é de alto consumo e etc. Em resumo, para você não perder tempo, Ryzen 7 é um processador bastante interessante, dá para você usar para jogar GTA V, né? Para quem quer ter uma ideia de jogo assim, Valorant, etc. Dá para você usar para o trabalho no dia a dia, dá para você usar para editar um vídeo, dá para você usar para editar uma foto, inclusive até porque a AMD tem uma placa de vídeo bem bacana também, e por aí vai. Você tem uma grande possibilidade de coisas para fazer com o Ryzen 7. Ele é um processador bom, ele é um processador assim que a gente pode chamar de processador avançado. A gente teria o básico, o intermediário, e nesse caso a gente tem o avançado, que é um processador mais potente, de alto desempenho. Ele tem um final U, então a gente pode ter um processador ali um pouco mais mexido para economizar mais energia, para ser usado em notebooks, mas a gente ainda tem um processador bom. Em seguida temos a memória. Essa memória aqui é a memória RAM. Nós vamos ter nesse notebook 16 GB DDR4 3200 MHz. Você pode focar somente nas 16 GB. Usuários avançados DDR4 3200 MHz para futuros upgrades, ok? Vamos ter aqui 8 GB soldada, que não dá para mexer nela, e vamos ter 8 GB que podem ser trocadas. Você pode expandir até 24 GB. O que é a memória RAM? A memória RAM, não precisa sair do vídeo, é algo bem simples de entender. É um tipo de memória que vai permitir que você abra e utilize aplicativos no seu computador. Os aplicativos só abrem por conta dela, tá? Por exemplo, se você abrir o Facebook e o YouTube, você vai consumir uma parte dessa memória RAM, mas quando você fecha um desses aplicativos, você já libera para que sejam usados outros aplicativos. Eu acredito que deu para entender que quanto mais memória RAM, mais aplicativos você vai conseguir utilizar. Quanto mais memória RAM, melhor. Qual é o ideal para usar hoje em dia, para acessar o navegador, para ter um uso básico? Seria 8 GB, tá? Então a gente tem um dobro aqui. Nós vamos ter uma baita memória RAM. Você vai ter um grande espaço para trabalhar aí, né? Um grande espaço para abrir vários aplicativos e até mesmo usar aplicativos mais pesados como um editor de vídeo. Então a gente tem uma quantidade bem bacana e também expansível até as suas 24 GB. Em seguida, a memória RAM, é interessante a gente falar do armazenamento. Nós temos 512 GB SSD NVMe
PCIe 3 e por aí vai. Dá para focar aqui só no M2 2280 caso você for comprar algum SSD. Vamos lá, o upgrade, né? Ele pode ser expansível apenas com slot SATA 3, que você pode estar colocando um HD ou um SATA de 2.5 polegadas até 2 TB. Por quê? O slot NVMe, como você pode estar vendo aqui, ele só vai até 512 GB e o notebook já vem com 512 GB. Ou seja, você não consegue expandir por meio do M2 além das 512. Porém, por meio do SATA você consegue até 2 TB com um SSD ou HD de 2.5 polegadas. 512 GB é mais que o suficiente para você ter um uso bem tranquilo. É lógico que quem for jogar, quem for usar para edição de vídeo, um uso mais avançado, você precisa de mais armazenamento. Mas aqui dá para um usuário comum usar tranquilamente por bastante tempo. Já falamos da CPU, processador, né, no caso, memória, armazenamento. Vamos falar sobre a tela desse notebook. Temos uma tela de 15.6 polegadas com painel LED IPS, tá? Olha só que beleza, pessoal. Além disso, uma tela também Full HD. Nós temos uma tela de 15.6 polegadas, que é um tamanho bem comum. A maioria dos suportes, né, das mesinhas para notebook, etc., suportam notebooks 15.6 polegadas. Então, é um notebook de tamanho padrão, né? Não é enorme, é fácil de carregar. A maioria das mochilas também são feitas para eles. E nós temos um painel IPS. Painel IPS excelente para você ter bons ângulos de visão, para você ter uma imagem de boa qualidade. E o melhor ainda, a resolução Full HD, que é uma resolução padrão que a gente tem em termos de qualidade, né? Acima do Full HD tem o 2K, o 4K e etc. Mas para o notebook, principalmente na faixa de preço desse, Full HD tá ótimo. E o sistema operacional desse notebook é o Linux Guta de 64 bits. Muita gente vai comprar esse notebook para instalar o Windows, né? Por quê? Geralmente o Linux ali ele não atende a maioria das pessoas. O Linux muitas das vezes precisa que você tenha um conhecimento mais avançado. O que é que você pode fazer? Chegou na sua casa, você pode instalar um sistema operacional. Logicamente, não sei se pode perder a garantia, espero que não, mas a maioria das pessoas faz isso, né? Compra um notebook, instala um sistema Windows, principalmente porque o notebook Linux ele é mais barato. Você vê esse notebook, R$ 2.949, é porque o Windows não está incluído. Se esse notebook tivesse Windows, ele estava saindo facilmente na faixa dos R$ 3.700. Em relação às especificações é isso, pessoal. Tem várias coisas aqui que não vale a pena se aprofundar. Bora ver as avaliações aqui dos clientes, né? Gabriel, para instalar o Windows nessa versão, basta pesquisar no YouTube. Aqui ele vai passar um tutorial aqui. Passei uma semana utilizando ele todos os dias e as minhas impressões foram muito positivas. Utilizo para estudar, deixando várias abas no Google Chrome abertas, alguns aplicativos e ele não trava de jeito nenhum nesse quesito. É muito potente. Roda vídeos em 4K no YouTube, é excelente para multitarefas e muito produtivo. Teclado muito bom, leve e o mousepad é bom também, bem confortável de usar. A tela é boa em cores, uma tela que não distorce as cores quando abre muito o notebook, o que é muito bom também. O que não pode esperar do notebook é rodar jogos extremamente pesados. Instalei o COD Warzone nele e até jogável, mas trava, o que é esperado por ele não ser gamer. Agora para jogos mais leves como o Rocket League, ele se sai muito bem, sem travamentos nem nada, só o teclado que esquenta um pouco, mas é besteira. Então assim, a maioria das pessoas falou muito bem aqui no notebook, a gente teve essa avaliação muito completa também do Gabriel. E é isso, né, pessoal? Esse é o vídeo sobre o notebook. Se você for comprar, que Deus te abençoe, que seja uma compra abençoada, seja um notebook que chegue na sua casa em perfeito estado, tá? Sem dar dor de cabeça nenhuma, que sirva para trabalho, inclusive se você for usar para trabalho, que seja abençoado, que Deus abençoe seu trabalho, que seja de grandes retornos, que te traga bons resultados, que você consiga até mesmo no futuro pegar um notebook ainda melhor. Quanto à bateria, né, talvez eu não tenha falado sobre a bateria, eu acho que não. Geralmente as marcas não estão colocando mais muitas informações interessantes sobre a bateria, então tá muito difícil falar sobre bateria, mas na faixa de 3 a 4 horas por aí, tá? Se for um uso intenso, provavelmente só 2 horas, porque ele é um notebook bem potente. Mas voltando aqui, que Deus abençoe o seu trabalho, né? Que traga bastante resultados, que se for para jogar, que você se divirta bastante. E eu tô falando bastante Deus, porque Deus também quer falar com você, porque ele é maravilhoso, ele tem algo maravilhoso para você. Você talvez esteja achando que está passando por um momento difícil, e esse momento difícil nunca vai acabar, e eu quero te dizer que vai acabar sim, tá? Eu já passei por vários momentos muito difíceis na minha vida, e sempre que esses momentos passaram, sempre que isso tudo acabou, aquele medo, aquela coisa, eu tive resultados ainda melhores, tá? Já cheguei a ficar negativo, e da outra vez em que as coisas melhoraram, eu estava o dobro melhor. Então assim, eu acredito que isso também vai acontecer com você, que esse momento difícil é só uma fase, é só um treinamento para você receber algo muito melhor no futuro. Você precisa ser treinado, você precisa ser capacitado para suportar algo tão grande que está por vir. Em nome de Jesus, se Ele nos permitir, até o próximo vídeo.